Olá, bem-vindo ao Pré-FMG. Meu nome é José Costa, sou professor da área de Filosofia e Ciências Sociais e atuo aqui na área de Humanidades, no Pré-FMG, em complemento às disciplinas de História e Geografia. Nós temos tratado de algumas questões filosóficas, de questões da área da filosofia no nosso encontro, e nessa quarta aula, eu retomo algumas questões que nós apontamos aqui. No primeiro momento, nós tratamos da importância das questões, da importância das perguntas para que nós possamos compreender o mundo à nossa volta. Num segundo momento, nós perguntamos sobre a nossa composição, o que nós somos, que forma de vida que nós somos, nós somos racionais, ou às vezes nós não somos tão racionais assim, e isso mostra a necessidade de cuidado para que nós possamos compreender melhor o mundo. Na terceira aula, nós questionamos o nosso modo de vida para tentar entender um pouco melhor por que nós vivemos dessa maneira, Quais são as principais características do nosso modo de vida e as suas consequências, principalmente em relação ao impacto ambiental e ao impacto da nossa própria concepção, Nesse quarto encontro, nós trataremos de uma outra questão, que diz respeito à igualdade. Quer dizer, quando nós perguntamos, nós somos iguais, o que está por trás dessa pergunta? Reparem, nessa imagem aí. Nessa imagem nós temos uma diversidade de homens, mulheres, brancos, pretos, cabelos longos, cabelos curtos, barbas, cabelos cada vez mais diferentes. Então, reparem a série de mudanças e a série de diferenças que nós temos, Quer dizer, nós somos, de alguma maneira, todos diferentes. Eu sou diferente de vocês, vocês são diferentes de mim, vocês são diferentes entre vocês. Essa série de diferenças, ela esconde uma igualdade, que de alguma maneira todos nós somos seres humanos, todos nós somos humanos, todos nós temos características humanas. Todos nós vivemos uma vida em comum, no mesmo planeta, na mesma situação. Então, essa discussão que eu quero trazer aqui para a gente pensar hoje, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista do nosso mundo contemporâneo, Como já dissemos aqui na nossa aula, ao longo da história, essa igualdade não foi considerada, Muitos de nós foram considerados inferiores, ou nem humanos foram considerados, Isso sujeitou, por exemplo, a escravização de seres humanos no nosso país durante mais de 3 séculos. Então, repare que a consideração de igualdade ela é recente, Ao longo do século XX, nós tivemos uma série de guerras e conflitos pautados por essa diferença, Onde alguns seres humanos se consideraram superior a outros, se superiores com possibilidades de controle, domínio e brutalidades. E tudo isso nos faz pensar, Quer dizer, essa igualdade, ela é respeitada, Essa igualdade, ela é constante, Ainda hoje existem tensões relativas à atribuição de igualdade, Como nós vemos constantemente nos noticiários, nos jornais, sim. Muitas vezes a humanidade das pessoas não é considerada, em diversas maneiras, um assalto, uma violência, um assassinato, todos esses crimes, todas essas violências envolvem uma desconsideração, um desrespeito à categoria de pessoa. Então, e a gente pode pensar outras situações, Pense na escola, Quer dizer, a ideia de igualdade na escola, o adequado seria que todos os jovens nesse país tivessem acesso aos mesmos níveis de educação, Os mesmos avanços educacionais, mas a gente sabe que não é assim, existem muitas diferenças, Então, por mais que nós sejamos iguais, essas diferenças e desigualdades impactam as nossas vidas de uma maneira decisiva, às vezes. Então, é nessa questão que a gente vai trabalhar, Mesmo que exista uma igualdade relativa aos direitos e à leis, afinal de contas, quando a gente nasce, todos nós somos cidadãos brasileiros, somos pessoas. No entanto, surgirão diferenças, naturalmente surgirão diferenças, diferenças em relação ao corpo, diferenças em relação às ideias, diferentes em relação ao afeto. E essas diferenças também envolverão desigualdades, numa sociedade onde a desigualdade é uma sociedade que está aos nossos olhos, Um passeio simples nas nossas cidades vai mostrar essas desigualdades, Algumas pessoas têm mais acesso a bens e recursos do que outras, Que são as desigualdades socioeconômicas e políticas. Então, nesse ponto, é interessante considerar essa questão, Ao mesmo tempo que nós somos todos iguais do ponto de vista dos direitos e das leis, existem muitas desigualdades socioeconômicas que impactam essa igualdade. Se eu tenho plano de saúde, se eu tenho acesso a boa educação, eu vou ter minha humanidade considerada, mas reparem se eu não tiver nada disso.
né? E se eu não tiver acesso, é claro, o sistema de saúde é público, a educação é pública, todos têm direito e acesso a isso, mas funciona bem. Então, reparem como as desigualdades, né, as desigualdades socioeconômicas, de alguma maneira, elas vão impactar essa igualdade de direitos e essa igualdade frente à lei. Então, é uma situação muito curiosa, né, onde ao mesmo tempo que nós somos iguais, né, nós somos desiguais. E isso traz consequências, né? Isso traz consequência para o modo como nós organizamos a sociedade, para o modo como nós organizamos a democracia, né? Quando a gente fala em democracia, a gente tem uma suposição de que nós somos todos iguais, né? Cada um de nós pode fazer escolhas políticas e sociais. Porém, quando nós notamos isso da perspectiva da desigualdade, nós vemos que a situação é um pouco diferente, né? Nem todos nós podemos fazer escolhas, nem todos nós, numa sociedade tão desigual como, por exemplo, a brasileira, pode ter as mesmas escolhas, né? Pode projetar, por exemplo, o mesmo futuro. Reparem, se eu perguntar para um jovem brasileiro, o que você quer fazer, o que você quer estudar, o que você quer ser quando crescer? De alguma maneira, a pergunta clássica, né, de alguma maneira, as desigualdades, né, o lugar que esse sujeito ocupa vai impactar as escolhas dele. E compreender isso é muito importante para que a gente possa compreender a nossa sociedade. O que fazer? Bom, de alguma maneira, né, a ideia das políticas públicas é estimular essa igualdade, né, reconhecendo direitos, abrindo possibilidades, né, fazendo com que as pessoas tenham sua humanidade considerada, tenham seus direitos considerados, né, tentando superar, não é promover uma igualdade à força, ó, de agora em diante todos nós seremos iguais, mas uma tentativa de diminuir o impacto das desigualdades, né, então essa é a noção básica de política pública, né, políticas voltadas para que as pessoas possam exercer seus direitos, exercer o seu principal direito, que é o que nós chamamos de cidadania, né? Reparem, a palavra cidadania, ela é muito curiosa, né? Um cidadão, um sujeito que é parte da cidade, né? De alguma maneira, todos nós somos cidadãos, mas alguns de nós não têm a sua cidadania reconhecida, né? Se o sujeito não tem escola, se o sujeito não tem acesso à saúde, se o sujeito vive na rua, quer dizer, ele tem a sua, ele não come, será que ele tem a sua cidadania reconhecida? Né? Reparem cotidianamente quantas pessoas não têm a sua cidadania respeitada, a sua humanidade considerada, né? Essas são questões muito impactantes no nosso tempo, né? Que ao mesmo tempo que é uma situação de muitos avanços, né? Reparem a gente aqui conversando através da tecnologia, usando, né, os avanços tecnológicos do nosso tempo, muitos de nós não têm o que comer. Né, isso que a gente chamaria de um paradoxo, uma situação de difícil explicação. Né, e tudo isso nos faz pensar muito. Como um mundo que ao mesmo tempo tem tudo, tem pessoas que não têm nada. Né? Então, esse é um exemplo básico de como que a desigualdade impacta vidas, né? Impacta expectativas, impacta realizações. Então, um ponto aqui é chamar atenção para a necessidade de reconhecimento daquilo que nos torna iguais, né? Os direitos, as leis, uma série de exemplos podem ser dados. Né? Reparem o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma expectativa de fazer com que as pessoas tenham seus direitos reconhecidos, né, para que elas possam, de alguma maneira, receber recursos que deem condições para que elas possam exercer sua vida, né, exercer suas expectativas, né, ter mais possibilidades, né, ao longo da vida. Né. Então, a ideia não é só dar alguma coisa, mas tentar construir, né, diminuir um pouco o impacto das desigualdades que são gritantes. Certo? De alguma maneira, né, a ideia de igualdade, junto com a ideia de liberdade, são as bases do nosso modo de vida, né? Nós somos livres. Nós não vivemos numa ditadura ou numa tirania, né? Nós temos uma liberdade, uma possibilidade de agir, e ao mesmo tempo nós somos iguais, todos nós temos os mesmos direitos, né? Ninguém é superior a ninguém. Porém, tudo isso é impactado quando a gente pensa na grande desigualdade que existe no mundo contemporâneo. Né? E essa desigualdade, de alguma maneira, impacta direitos, né? E coloca as pessoas em patamares diferenciados. Né? Então, o ponto aqui não é suprimir, né, a liberdade ou tirar a liberdade das pessoas, mas a ideia é tentar, né, ampliar cada vez mais, né, os direitos, né, fazer com que as pessoas tenham a sua cidadania reconhecida, tenham os seus direitos reconhecidos. Né? Afinal de contas, as sociedades extremamente desiguais, nas quais
boa parte das pessoas não tem os seus direitos reconhecidos, são sociedades de tensão, nas quais muitas vezes a violência se manifesta, né, são sociedades que vivem em crise, né, são sociedades até perigosas, né, então, de alguma maneira, o reconhecimento dos direitos, né, o acesso a recursos, ele é fundamental para que nós possamos construir sociedades mais organizadas, mais harmônicas, e nas quais as pessoas tenham a sua humanidade e os seus direitos reconhecidos. Ok? E para fazer isso, nós precisamos pensar juntos, né? Nós precisamos organizar as nossas sociedades, né? Respeitar a condição de pessoa uns dos outros. Ok? Então, essa foi mais uma aula, né, das ciências humanas aqui do pré-FMG. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço e até a próxima.